telespectadores, estamos iniciando mais um programa ASP-UF em Ação da Associação dos Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. O nosso tema de hoje é direitos humanos, enfocando especialmente a questão da convivência e da liberdade. E contamos com a participação do Dr. Aldo Bonifácio Costa Filho, que é médico formado pela UF, tem pós-graduação também na UF e também cursos de pós-graduação na Alemanha, especialmente em Göttingen. Ele atualmente é diretor do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba e também já exerceu a direção do Programa Nacional de AIDS e HIV. A interlocução com o Dr. Aldo será feita pela professora Norma Éboli, que é professora da Universidade Federal Fluminense, aposentada pela Faculdade de Educação. Dr. Aldo, primeiramente gostaríamos de ouvi-lo na sua larga experiência de direitos humanos, em diferentes níveis, em diferentes instituições, em diferentes momentos. Nos fale um pouco sobre isso. Hoje, eu dando uma olhada do meu percurso de vida, eu diria que acho que os direitos humanos estão no meu DNA, porque eu tive pais, né, um pai e uma mãe que se dedicaram sempre ao cuidado, especialmente de crianças, né? Nesse sentido, eu tive talvez meia centena de irmãos, né? E trabalharam isso de uma maneira muito comunitária, vamos dizer, mais do que comunitária, familiar, né? Por isso eu digo no DNA. Né? E outro dia uma paciente do Hospital de Jurujuba, não sei de onde ela tirou esse saber, mas ela falou que o meu filho, que se encontra enfermo no momento, ele tinha o DNA dos meus tataravós, né? Então foi um saber muito interessante, assim, desses que aparecem singularmente, né? E por isso eu acho que eu digo hoje com muita tranquilidade isso. Tá? Mas aí nesse percurso, desde de professor na universidade, eu acho que na luta estudantil também, como na política estudantil, eu fui muito ativo na luta estudantil. E depois na UF, olhando o meu percurso na UF, eu vi vários momentos em que isso ficou muito claro quando eu me dediquei com alguns colegas aos transexuais, né, que na época era chamada uma minoria invisível, muito invisível, que isso é típico dos transexuais, né? E foi um trabalho muito interessante com esse grupo, isso deu frutos, né? Hoje até a legislação a respeito dos transexuais, a inclusão deles no SUS, inclusive, teve a ver muito com isso. E eu tive até a chance de, uma vez no Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, de mandar para lá, representando o Brasil, uma pessoa transexual. Não só transexual, mas com vírus da AIDS, né? E quando eu estive em Genebra, após essa reunião do Conselho de Direitos Humanos, foi belíssimo o que eu assisti, porque só se falava nessa representação. Né? E depois dos transexuais também, na epidemia de HIV e AIDS, eu estava nessa época no Departamento de Psicologia da UF, e quando houve a demanda em que apareceram pacientes enviados pelo hospital universitário, também surgiu entre os alunos, entre professores, entre colegas, né? E a resposta também foi uma resposta voltada para direitos humanos, quando a gente organizou o Grupo pela Vida, né? Que é o Grupo de Valorização, Integração e Dignidade dos Doentes de AIDS.
né, ele se formou dentro da UF aqui em Niterói. E hoje é um grupo muito ativo, que existe até hoje, tem uma participação muito grande em Niterói, com resposta à epidemia de HIV/AIDS. E também foi um trabalho assim, foi uma resposta, vamos dizer, voltada para direitos humanos. Eu hoje tenho um olhar de que apoio para direitos humanos, mas é uma leitura que eu fiz a posteriori, né, porque foi realmente um trabalho de direitos humanos. Sim. Então a sua experiência é desde estudante, depois como profissional, tanto na universidade como em outras instâncias, outras instituições. Esse grupo Pela Vida, ele inclusive esteve conosco aqui num seminário há 2 semanas atrás, quando fizemos um seminário sobre a revitalização do bairro de São Domingos. O diretor do grupo Pela Vida esteve conosco, atuando aqui. Pois é. Haldo, você, né, com essa experiência toda que você já vem vivenciando, você nota algum progresso em relação à resposta da comunidade? Ela ainda continua, assim, rejeitando as pessoas consideradas diferentes, entre aspas? Como é que você vê? Há realmente uma evolução nesse sentido? Eu não diria, eu acho que essa não aceitação ou uma certa rejeição ou intolerância, olha, ela é muito próxima das posições que o Estado tem, sabe? O Estado no sentido vamos dizer, do Estado brasileiro, sabe? E às vezes a gente aponta para governos, tá? Mas é muito importante que a posição do Estado também para essa resposta, sabe? Porque eu acho que sempre, eu só aprendi muito em direitos humanos que a demanda tem muito a ver com a oferta também, entende? Muito a ver com a oferta. E também no desenvolvimento cultural da sociedade. Sim, sim, sim. E então, em situações como dos transexuais, das pessoas vivendo com HIV e AIDS, e agora com saúde mental, que também eu estou enveredado no trabalho com saúde mental, eu também estou nessa direção, muito nessa direção, sabe? E mais do que isso, da singularidade em direitos humanos. A gente vê, por exemplo, até na própria educação, né, uma mudança ainda lenta, mas progressiva em relação ao respeito, né, de um indivíduo em relação ao outro. A questão do bullying, a questão da etnia. E você acha que isso realmente é importante? Claro, mas de qualquer maneira eu gostaria de ouvir você em relação a esse movimento da educação no sentido de fomentar, né, e estimular o respeito em relação aos direitos de cada um em sua singularidade. Eu acho que sim, isso é importante, isso principalmente como a decisão do Estado, né? Agora, eu acredito muito nisso, inclusive na transformação cultural, inclusive, que isso é que a gente quer, né? Ela depende muito disso que é oferecido, sabe? Então, a coisa feita só via marketing, via insistência e via persuasão, ela tem um efeito pedagógico, sabe? Mas ela é de pouca duração, ela não se introduz na cultura, ou seja, não passa a ter um DNA, vamos dizer assim. Não acontece a transformação social. Então, eu acho que esses trabalhos, quando o Estado consegue fazê-lo, mas realmente na intimidade dos lugares, na intimidade da população, nas intimidades comunitárias, tá? Justamente por aí, né? Aí eu acho que isso é muito eficaz, né? Porque o bullying, por exemplo, é muito interessante. Outro dia, conversando com professores da UF a respeito de uma crise que nós estamos vivendo em relação aos residentes em saúde mental, né? Um professor falou assim: Haldo, a gente está muito separado porque vocês fazem muito bullying intelectual, sabe? É muito bullying, é insuportável conviver com os colegas da rede, porque vocês têm uma insistência muito grande, discursiva, né?
que acaba sendo bullying, né? E eu acho que, às vezes, o próprio processo, às vezes, como ocorre, né? Por exemplo, quando a coisa vem muito campanha, marketing desse tipo, né? As campanhas públicas, elas, às vezes, funcionam como bullying também, sabe? Né? Incomodam, né? De repente. Incomodam. Né? Incomodam. Porque entram na linha de uma discriminação e não do reconhecimento, mas na linha da discriminação, como algumas campanhas que se fazem em relação à diversidade humana. Tranquilamente. Sim. Nesse ponto, vamos dizer, explorando novamente, há todo um trabalho que se precisa fazer na educação, especialmente da criança e da família, no sentido do respeito mútuo das diversidades de cada ser humano. E aí a gente tem enfocado o direito como o ser humano sendo sujeito do direito. Nós enfocamos isso quando tratamos da questão da educação. Os sujeitos tendo direito subjetivo de educação, como também tendo direito subjetivo à sua identidade, à sua, diríamos assim, seu espaço distinto de todos os outros espaços. Acredito que esteja havendo uma evolução mesmo, né? Uma mudança, vou chamar de mudança, uma transformação em relação à percepção dessa questão dos direitos humanos junto ao processo educativo. Há mais interesse, há menos assim, apesar da família ainda ter, da família em geral, ainda ter uma visão um pouco antiquada em relação a certos problemas, existe um movimento muito grande de colocar essas questões em discussão, como etnias, não é? A questão de sexo, a questão das diferenças culturais. Isso tudo, todo esse processo vai em direção ao fortalecimento da questão dos direitos humanos, dos direitos individuais, não é? E dos direitos coletivos. Eu acho que o seu trabalho é um trabalho importante e a gente vai continuar a perguntar e a deixar espaço para que você fale cada vez mais sobre isso. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e tratando da questão dos direitos humanos, enfocando mais liberdade, convivência social, inclusão, contando com a participação do Dr. Raul Bonifácio Costa Filho, diretor do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. E vamos fazer um rápido intervalo e logo em seguida vamos ao segundo bloco em que daremos sequência a esse assunto. Muito obrigado. Telespectadores, continuamos nosso programa de hoje, Aspiof em Ação, tratando de direitos humanos fundamentais, abordando alguns aspectos, alguns enfoques dessa questão de direitos humanos fundamentais. E contamos com a participação do Dr. Raul Bonifácio Costa Filho, médico e diretor do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, e também com a interlocução da professora Norma Éboli. Damos sequência a esse assunto, dando a palavra à professora Norma. Doutor Raul, além da luta, né, ampla que o senhor tem na área de direitos humanos, existe uma em especial que seria muito importante ser abordada. É o espaço em que o senhor atualmente trabalha, no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, né?
com a saúde mental. O doente mental, através dos tempos, tem sido visto de diferentes maneiras, não é? Se a gente for olhar a história, né, eles eram entendidos como tocados pelo diabo, possessão, eram colocados fora do circuito social. Quer dizer, houve uma transformação no decorrer dos tempos, incluídos em manicômios, liberados da família, distanciados da família, enfim. O que mudou? Como é que o senhor está vendo e como é que o senhor trabalha a saúde mental hoje em dia? Olha, falar que mudou, eu acho que é melhor contar da história de eu estar no hospital psiquiátrico, né? Na verdade, eu passei a diretor do hospital psiquiátrico, né, dentro de um pacto político. Foi um pacto político com o prefeito dessa cidade, né, que me apresentou um projeto da cidade. Me dizendo, olha, a gente tem um projeto que vai fazer o túnel da transoceânica, o transoceânico, né? E ali está incluído o projeto de saúde mental, que era o hospital psiquiátrico. Isso porque o hospital psiquiátrico ia ser demolido para passar o túnel, né? E então, eu cheguei lá dizendo, olha, eu vim para aqui, né, para acabar com o manicômio, né, para acabar com tudo, qualquer resquício de manicômio, né, onde estavam recluídos a maioria dos doentes mentais, vamos dizer assim, antes da reforma psiquiátrica, né? Então, houve a reforma psiquiátrica e ofereceu, olha, nós temos vários dispositivos, nós temos agora territórios, nós temos agora comunidades, nós temos agora transformação cultural, nós temos agora residências, nós temos possibilidades de outra estrutura que não seja que vocês tiveram fracasso, a estrutura familiar. Nós temos espaços de atenção psicossocial, né? Então eu cheguei lá com esse discurso, porque esse foi o pacto feito com o prefeito, né? E de inclusão dos trabalhadores também, né? Especialmente de inclusão. Aí eu passei a incluir uma coisa diferente, vamos dizer. Eu digo diferente porque eu ainda hoje assusto meus colegas quando eu digo inclusão da loucura. Agora, por que a inclusão da loucura? Porque quando eu cheguei lá e fui dizer isso, né, eu vou acabar com isso aqui, nós vamos para os dispositivos previstos na reforma psiquiátrica, na luta antimanicomial, e eles começaram a me dizer, os usuários, como eram chamados, né, ou são chamados ainda hoje, dizem, doutor, nós não somos usuários, nós somos pacientes, sim. E o senhor não acaba com isso aqui não, porque se o senhor acaba com isso, sabe onde a gente vai parar? Sabe? Nas portas dos hospitais gerais, nas ruas, nas delegacias, nos presídios, sabe? E na rua, é ali onde nós estamos. E associado a esse discurso, é um discurso que vinha com muita singularidade, né? Eu tinha pessoas que diziam, doutor, eu estou morto há 12 anos. Que lugar eu posso viver morto já há 12 anos? Como eu vou viver o meu resto da vida? Né? Só aqui eu consigo ser assim, ser desta maneira. Né? E outros diziam para mim, não, doutor, se eu acabar com isso aqui é para fazer um edifício de 14 andares, né? E sem supermercado, porque não tem até comércio, não, porque nós não somos usuários, sabe? Nós somos pessoas que precisam desse espaço aqui, portanto, é um espaço sem negociações mercantilistas, tá? E daí por diante, ou pessoas que me entram no gabinete, por exemplo, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi abrir o gabinete para todos, né? Chego e em 5 minutos me fazem como eu fiz hoje aqui, né? Chego e, doutor, eu tenho uma coisa para lhe falar, né? Então, deixa eu fazer no desenho, né? E em 5 minutos me faz esse desenho aqui, né? E tem uma mensagem incrível. O que está escrito? Vamos ler. Essa mensagem, né, quer dizer, ela escreve aqui que é com carinho, né, que ela está fazendo isso para mim, mas é uma mensagem que ela supõe, ela tem a teoria de que meu filho tem olhos azuis e que tem uma esquizofrenia que é devido a uma veia negra, sabe? Então ela tem desenvolvido esse tema, ela construiu meu filho, construiu uma vida comigo, construiu uma relação comigo, ou seja, isso dá continuidade, que é uma coisa prevista pela atenção à saúde mental. Sabe? Continuidade para mim é isso, não é outra coisa, não é eu transferir de mim para outra instituição, para outro lugar, em nome de territórios. Né? Quando ela está me falando de um território, qual é o território dela?
Entende? Então, eu aprendi nesse tempo, sabe, que o que eu chamava de vamos todos sair daqui para o território, né? Falei, gente, esse pessoal aqui está me falando de um território, sabe? Esse pessoal aqui vai para onde? Eles estão dizendo, não, o senhor está apontando para a gente para algo que até hoje não aconteceu. E realmente, eu fui ver, de repente, para onde eu dizia que eles iriam, não estava para acontecer. Não estava para acontecer. Então eu falei, então vamos transformar esse espaço aqui. Né? E junto com eles e com os trabalhadores também, que passaram a me dizer, Raldo, eu falando para eles, escuta, eu estou em ouvido dos pacientes nas reuniões aqui, nós já criamos um espaço que acabou, eu não deixei institucionalizar, entende? Mas ele acaba sendo institucionalizado à medida que eu chamei de café no gabinete, né? Então nós temos o café no gabinete, e que agora os trabalhadores querem também o café no gabinete, né? E esse café com o gabinete é um espaço assim de singularidades, sabe, que você nos diz, Raul. De inclusão de um saber que a loucura tem uma potencialidade na loucura. Não é discriminar, não é nada absolutamente, é incluir, né, e olhar com os olhos da normalidade. Né? Olha, eu não sei porque eu tenho uma coisa aqui que... Eu li aí, né? Normal, que é quase que lei para mim. Eu tenho muita, normalidade entre aspas, vamos dizer assim. A normalidade me assusta, né? Me assusta. E me assusta realmente quando eu vejo essa produção, sabe? Dessa coisa em potencial, nessa maneira de existir, sabe? Que há um saber sim, sabe? É um saber que é tão singular e que às vezes é deslocado mesmo. Esse parâmetro, né, que todo mundo tem que ser assim, desta forma, e isto realmente é uma forma de respeito, né, de respeito. Eu tive a oportunidade de visitar você, né, lá no hospital psiquiátrico e percebi isso. Não é? Já tinha ido outras vezes e percebi assim uma mudança, uma transformação do próprio ambiente do hospital. Quando eu cheguei, é um testemunho que eu dou, eu tive dificuldade em identificar quem era. Louco, diga assim. Não, queria paciente. Não tem problema dizer louco, né? Mundo dos loucos ou os loucos do mundo, para mim é o mesmo. Então, tive dificuldade de identificar e conversei com uma paciente que disse para mim, eu não quero sair daqui só para passear, vou ali em frente, tudo isso aqui é minha família. Quer dizer, uma outra forma de se olhar aquele espaço. Né? Então, em vez de derrubar o espaço físico, o senhor conseguiu fazer uma transformação da visão e transformação dos espaços nesse mesmo local, porque me parece que, apesar do início das obras, da construção da Transoceânica, o espaço não vai ser derrubado. É isso? Ele vai ter que ser derrubado. 50% derrubado, sabe? Mas na evolução das relações minha com aquela população lá, eu assumi o compromisso com eles. Eu falei assim, não, isso aqui, vamos transformar então aqui. Ainda tem muito jeitinho aqui de hospício, vamos dizer assim, né? Apesar de ser uma luta constante, a reação deles, não, mas isso não é hospício. Aí me apontam, o hospício está em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Né? E isso é muito importante, que é uma coisa que me mudou também a direção do projeto para Niterói, é que a população hoje, chamada população da saúde mental, ela não é a população só do manicômio. A população dos manicômios estão localizadas, dimensionadas e se sabe o que pode se fazer. Tá? O que eles me chamam a atenção, né? Inclusive a Associação dos Usuários e Familiares dizem o mesmo. A população grande hoje é a população que está na rua, na porta dos hospitais, penando amarrado nos hospitais gerais, sabe? Nas delegacias, nos abrigos, né? E eles apontam muito para mim. E nós estamos pesquisando no momento, por exemplo, 31% das pessoas que chegam na emergência do hospital psiquiátrico, né, são pessoas que nunca passaram por um dispositivo de saúde mental. Cerca de 60% são aqueles que frequentam algum dispositivo, mas buscam também o hospital. Ou seja, há um lugar, sim, que não é a mesma coisa que local. Entende? Eles têm local de tratamento, mas não é o lugar onde eles existem. E como é a reação das famílias diante disso?
Olha, eu vivo muito sob pressão das famílias, sabe? A ponto, às vezes, de eu, querer sair e não conseguir sair, que estão me cercando, sabe? E cercando por quê? Diz assim, doutor, esse lugar é o lugar que a gente ainda tem e está cheio desse jeito, tá? Tem um monte de gente, né? Porque isso tem acontecido muito, né? Tem vindo gente... Esse conceito de território estabelecido quando isso se institucionalizou, se começou a usar muito isso, né? E o que está acontecendo de fato, né? Fulano não é do seu território, fulano é de outro canto, mas aqui a gente toda hora recebe gente do Rio, do Campo Grande, da Gávea, de Ipanema, de Maricá, de outros lugares, né? Se diz também de Niterói. Niterói é o único lugar que ainda interna a criança, mas isso é falso. É o único lugar que ainda se interna a criança em crise, né? Porque dos outros lugares não internam. Ou seja, não acolhem essas crises. Porque a intenção, o que eles me provaram, que os pacientes me provaram, que os trabalhadores me provaram, é que eles têm um trabalho de acolhimento, ou seja, têm um trabalho de atenção psicossocial. Tá? E quanto a isso da forma, da arquitetura, ser uma arquitetura manicomial, a gente teve muito cuidado e a gente faz isso desse projeto junto com uma arquiteta, inclusive, que fez um projeto todo conceitual. Inclusive... Que bom. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas de repente, doutor, só queira deixar uma mensagem final para os telespectadores que nos estão acompanhando. Olha, a mensagem especialmente da comunidade acadêmica, dos meus colegas, professores, é que vão conhecer isso, vão conhecer essa novidade que os próprios pacientes, né, chamados de usuários, estão dando para a gente. E os trabalhadores também, isso é muito importante. É incluir isso que está sendo produzido, que de alguma maneira já está acontecendo. Nós agora estamos organizando, junto à Universidade e à Rede de Saúde Mental de Niterói, um curso de residência multiprofissional, tá? E que está levando isso muito em consideração, isso, sabe? Esse saber que, na verdade, não é produzido academicamente, é uma transmissão que se faz em ato, tá? Está sendo trazido agora nesse conjunto de professores e trabalhadores da rede na construção da residência multiprofissional em saúde mental. Que se multiplique esse trabalho. É o nosso desejo. Nós estamos terminando o nosso programa e eu queria agradecer muito ao Dr. Raldo de ter estado conosco, ter disponibilidade do seu tempo e, entre aspas, ter vendido um projeto, uma ideia, uma utopia, mais do que dizer que está trabalhando num determinado local. Está construindo uma utopia e está tentando ver se nós todos e os médicos da universidade também temos percepção dessa construção de utopia. E agradeço também a professora Norma, que teve como interlocutora do Dr. Raldo neste nosso programa. E acompanhem os nossos programas da ASP-UF. O site está aqui na tela, o telefone também. Podem contactar-se conosco e podem participar dos outros programas já produzidos pela ASP-UF, junto com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado.